E aí? Boa noite a todos. Estamos ao vivo. Essa live eu tô gravando porque hoje a cidade do Rio de Janeiro faz 456 anos, dia 1º de março. Ah, gostou do chapéu Panamá, né? E é uma data histórica. É uma data histórica para a cidade do Rio de Janeiro. E eu gosto muito de história, né, cara? Eu gosto da história da cidade do Rio de Janeiro. A história da cidade do Rio de Janeiro, ela se confunde com a história do próprio país, né? O desenvolvimento da cidade, ele se confunde com o desenvolvimento do país. E tem coisas assim que aconteceram, né, na fundação da cidade, tem detalhes que eu tenho certeza que passa despercebido e vocês não sabem. São minúcias, assim, coisas que eu vou estar falando aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Bom, essa live eu estou gravando ela vai estar disponível depois no meu canal. Eu vou botar lá no IGTV e depois eu vou botar no YouTube, cara. Canal do YouTube, 2 anos sem ter nenhuma atualização. Agora vai ter atualização. Lá vou dar uma movimentada nesse canal. Nada com muita pretensão, não, porque dá muito trabalho, tem que ter edição e tal. Qualquer coisa que você fale, uma música, você tem que ter direitos autorais, mas enfim, vamos lá. Bom, a cidade do Rio de Janeiro, durante muito tempo ela foi disputa, né, entre os chamados colonizadores, né, os franceses e os portugueses. Os holandeses não chegaram a vir para cá, eles ficaram no Nordeste, né, inclusive formaram um estado no Nordeste, né. Enfim, o Brasil ele foi descoberto em 1500, né? E praticamente o país descoberto ele ficou abandonado durante vários anos, né? E só depois de praticamente 30, 40 anos da descoberta é que os portugueses realmente começaram, né, a se debruçar mais sobre o Brasil e começaram a se interessar mais pelo Brasil. Até porque não seria fácil para os portugueses dominarem essa terra, né? Brasil de dimensões continentais, enquanto Portugal é praticamente do tamanho do Rio de Janeiro, um pouco menor. Então, em 1500 e alguma coisa, 1550 mais ou menos, os franceses dominaram a Baía de Guanabara. Então, os franceses tomaram a Baía de Guanabara, inclusive estabeleceram um estado aqui. Tem até hoje a ilha de Villagnon, que era o comandante francês, né, que estabeleceu aqui na Baía de Guanabara, e a capital do Brasil era na Bahia. Então o vice-rei do Brasil ele ficava na Bahia. Então o Rio de Janeiro ficou à mercê dos franceses por praticamente 15 anos. É mais ou menos isso, de 13 a 15 anos. E os portugueses tinham essa missão de expulsar os franceses, né, da Baía de Guanabara, que era um ponto central do Brasil, depois viria a se tornar o principal porto, a principal cidade do Brasil. E se os portugueses não conseguissem expulsar os franceses, né, muita gente acha que a gente seria colonizado pelos franceses ou coisa parecida. Eu acho que não. Eu acho que a gente teria um país repartido, a gente teria um país dividido, né, como são as colônias espanholas, né, vários estados separados. Então provavelmente a gente teria aqui um estado francês ou coisa parecida, ou a fragmentação total do território. Mas o importante é que os portugueses não desistiram, né, e enviaram missões ao Rio de Janeiro, que não era a capital ainda, era na Bahia, para tentar expulsar os franceses. E uma coisa legal que os franceses faziam e que depois os portugueses observaram e passaram a usar essa técnica eram as alianças com os índios, né? Os franceses se fixaram na Baía de Guanabara com uma aliança com os índios temiminós, que é dos tamoios, né? Que eles habitavam na região do Espírito Santo, região costeira, enquanto os portugueses se aliaram aos tupinambás,
que é da língua tupi, é mais para o interior do país. Então, os dois colonizadores, os portugueses e os franceses, perceberam que só com a ajuda dos índios, né, dos indígenas que eram os principais conhecedores da terra, né, e do lugar, que eles conseguiriam, até porque não tinha contingente suficiente para sustentar uma guerra, né, então eles usaram essa estratégia. O legal dessa história é que os índios temiminós e os índios tupinambás, eles viviam em guerra constante por território. A gente aprende na escola, né, que os índios viviam em harmonia com a natureza, no barquinho, pescando e comendo, mas na verdade o pau cantava, os índios viviam em guerra. Eu sei que falar de indígena é complicado, que daqui a pouco vem não era assim, não concordo, mas a verdade é essa, os índios viviam em constante guerra entre si. Inclusive tem um filme do Mel Gibson, que é o Apocalipto, muito bom esse filme, quem não viu tem que ver, em que ele mostra os indígenas da América Central, né, capturando tribos menores, subjugando, e a gente vai ver na história da América, por exemplo, os maias e os incas, eles simplesmente subjugavam povoados menores e cobravam impostos. Então, tipo, o índio não vivia em harmonia, não, o índio guerreava e vivia por domínio de território, né? Então, na verdade, aqui na Baía de Guanabara, os índios temiminós viram nos franceses um aliado para vencer os tupinambás, e a mesma coisa do lado português, né? Os índios viram na aliança com os portugueses uma maneira de derrotar o seu oponente, né? E, sinceramente, com todo respeito, o índio não estava preocupado, não tinha noção do que queriam, talvez, os franceses e os portugueses, quais seriam suas reais intenções, né? Então, o índio estava ali para simplesmente ganhar a guerra com o seu oponente. Era mais ou menos isso. E aí, em 1550 alguma coisa, 1553, 54, o governador-geral do Brasil, né, o Mendes Sá, que estava lá na capital, em Salvador, ele chama o seu sobrinho, né, que é o Estácio de Sá, e incumbe, era o capitão Estácio de Sá, era um fidalgo português, um militar bem sucedido, enfim. Ele chama o Estácio de Sá e incumbe o Estácio de Sá essa missão de retomar a Baía de Guanabara. Até por posição estratégica, os portugueses sabiam que a retomada da Baía de Guanabara era fundamental para a permanência deles aqui no Brasil, né? Então o Estácio de Sá ele vem, ele fica situado a princípio na Bahia e depois vai descendo a costa e fica mais ou menos onde hoje é o Espírito Santo, até que ele conseguisse, né, com a ajuda dos padres jesuítas e outros, a aliança com os índios tupinambás para que eles viessem em missão para o Rio de Janeiro, né, para a retomada da Baía de Guanabara. Então isso também é legal porque existia como é que eu vou dizer, existia uma relação exterior, existia uma relação uma negociação, né? Então, feita essa negociação, feita essa aliança com os índios tupinambás, né, o Estácio de Sá ele vem para o Rio de Janeiro com a missão de simplesmente expulsar os franceses. Chegando aqui, pouco tempo depois de se estabelecer, o Estácio de Sá ele funda a cidade do Rio de Janeiro. Não existia ainda sequer um povoado, até existia, mas era muito pequeno, e ele vê a necessidade de estabelecer morada, estabelecer pessoas aqui no Rio de Janeiro, porque o domínio territorial ele só se faz com a presença. Não basta você botar o pé lá e falar que aquilo você precisa dominar e precisa ter gente lá.
Então o Estácio de Sá ele funda a cidade, e depois vem a guerra. O que é interessante nesse lance da guerra é o seguinte: o Estácio de Sá ele funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tem uma coisa muito interessante. São Sebastião é em homenagem ao rei de Portugal. O rei de Portugal à época era o rei Dom Sebastião. E o rei Dom Sebastião, à época, ele tinha um nome por conta do santo, do São Sebastião. Né? Porque o rei Dom Sebastião ele nasceu no dia 20 de janeiro, que era o dia do santo português. Né? E então ele recebe o nome de Sebastião por conta do santo. Né? E o Estácio de Sá ele vem, né, para a batalha com um quadro de São Sebastião. Né? E o que é engraçado nessa história toda é que ele funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o padroeiro da cidade até hoje, né? E o santo São Sebastião ele morre de flechada, né? E o Estácio de Sá morreria também de flechada, né, na guerra contra os franceses, né, 2 anos depois de fundar a cidade, em 1567, ele morreria, né, em decorrência de flechadas envenenadas. E o que é mais interessante, ele é ferido no dia 20 de janeiro, né, de 1567, o dia de São Sebastião. Então o Estácio de Sá ele morre assim como o santo São Sebastião. Então existem vários mitos e várias lendas a respeito disso, e dizem até hoje que o próprio santo São Sebastião veio ajudar os portugueses a retomar a Baía de Guanabara dos franceses. Então olha só que peso tem isso para os portugueses, que são muito católicos e muito devotos, né? Então você tem o santo São Sebastião, você tem um rei que nasce no dia do santo, e você tem um conquistador que funda a cidade e que também morre no dia do santo, 20 de janeiro. Aí muita gente não entende por que 20 de janeiro é feriado na cidade do Rio de Janeiro e o dia 1º de março, que é o aniversário da cidade, não é feriado. Então assim, o dia 20 de janeiro tem uma importância muito grande na cultura popular, né, e na cultura geral da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, olha só que coisa, eu vou repetir, o Estácio de Sá, cara, ele conseguiu vencer a guerra dos franceses, ele consegue expulsar os franceses, consegue, assim, estabelecer um perímetro na Baía de Guanabara. E o que é engraçado é que as duas batalhas, as principais batalhas da guerra pela cidade do Rio de Janeiro aconteceu eu não vou lembrar o nome indígena, mas é onde hoje é a Praia do Flamengo, que é onde o Estácio de Sá foi ferido na flechada, e a outra principal batalha foi na Ilha do Governador, que é onde se estabeleceram os franceses, né, e formaram inclusive Estado francês lá, e ele, em aliança com os índios tupinambás, consegue expulsar os franceses e os índios temiminós, que procuraram outro rumo. Uma outra coisa interessante é que, ao vencer a guerra, né, de expulsão dos franceses e retomada da Baía de Guanabara, os portugueses perceberam que precisava, inclusive, fazer cercar o perímetro. Então ele pega os índios, o índio Araribóia, né, que ajudou os portugueses na guerra, que venceu a guerra. A princípio ele tinha dado para o índio Araribóia uma região ali perto do Caju, mais ou menos, porque são nomes indígenas, é muito difícil de gravar. E aí depois ele percebe que mandar o Araribóia para o outro lado da Baía de Guanabara era mais segurança para o perímetro, né, para a proteção da Baía. Então ele
cede as terras, né, mais ou menos, para o índio Araribóia. O índio Araribóia, com a sua tribo, vai para o outro lado da poça, onde hoje é a cidade de Nikit, Niterói. Tem uma estátua lá do índio Araribóia, quando você sai na estação Araribóia, das barcas, né, logo que você sai, tem uma estátua lá do índio Araribóia. Muita gente não sabe, mas o índio Araribóia, inclusive, depois ele foi batizado, ganhou um nome português, né, ganhou terras, ganhou direito a se casar, e foi foi um grande ajudador, né, foi um colaborador dos franceses na vitória da retomada da Baía de Guanabara e a expulsão dos franceses. Bom, basicamente é isso. A cidade ela foi fundada. Uma coisa interessante: o Estácio de Sá, que ele veio morrer em decorrência dessa flecha, né, dessas flechadas, e que o Estácio de Sá veio ser ferido no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, que é o dia do padroeiro da cidade, e que o rei de Portugal tinha o nome de Sebastião por conta do padroeiro, que era o Estácio de Sá. Ele leva a flechada e ele vai morrer em decorrência da flechada, assim como o santo São Sebastião. Hoje o Estácio de Sá tem lá a Igreja dos Capuchinhos na Tijuca, ali na Doc Lobo, né? Passei minha vida toda ali, indo e vindo, e tem lá os restos mortais, tem uma lápide lá, e os restos mortais do Estácio de Sá tá lá sepultado, tá lá armazenado na Igreja dos Capuchinhos na Tijuca. O local da fundação da cidade é no pé do Morro Pão de Açúcar, na Praia Vermelha. Existe ali um morro que o pessoal chama de Cara de Cão, que é um morro menor. É exatamente naquele local, pela descrição dos manuscritos, né? É exatamente naquele local que o Estácio de Sá funda a cidade do Rio de Janeiro. E quando ele manda o índio Araribóia, né, para o outro lado da poça, ele forma lá uma pequena fortaleza, né, de pedra, e que viria a ser a Fortaleza de Santa Cruz hoje. Um monumento, uma coisa magnífica, linda. Quem nunca foi na Fortaleza de Santa Cruz tem que ir. Assim como o Forte Copacabana, é parecido, mas muito lindo. E é na Baía de Guanabara. E ali os portugueses se estabelecem, né, fecham o perímetro, que é o Morro Pão de Açúcar, e do outro lado, que é Niterói, a Fortaleza de Santa Cruz. Então ele praticamente fecha o perímetro da entrada da Baía de Guanabara. A costa brasileira é imensa, né? É um continente inteiro. Tem até hoje na internet vários mapinhas que você coloca vários países dentro do Brasil. O próprio Portugal é do tamanho do Rio de Janeiro ou menor, né? Então os portugueses perceberam, cara, eles entenderam a necessidade de povoar a costa. Daí veio as capitanias hereditárias, de trazer pessoas, ceder terras, tipo, o pessoal vai para lá, né, me ajuda lá, habita lá, cria, casa, mora, porque o Brasil por várias vezes, né, os portugueses por várias vezes se viram em apuros, e o território quase foi dividido, quase foi repartido por várias vezes, né? Os franceses, os holandeses no Nordeste formaram um estado lá, enfim, basicamente é isso. Outra coisa, logo depois o governador geral, né, isso seria muito depois, na verdade, seria em 1700 e, se eu não me engano, 63, o ministro Marquês do Pombal, ele transfere a capital da colônia, no caso, para o Rio de Janeiro. Ele entende que o Rio de Janeiro é um ponto estratégico, né? Então ele tira a capital de Salvador, lá na Bahia, e traz a capital da colônia para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro ele vai se tornar a principal cidade, né, do estado do Brasil. Por quê? Porque logo depois de transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, é descoberto o ouro, né, nas minas, o ouro nas Minas Gerais, e os diamantes, né, lá em Goiás. E hoje tem lá a cidade de Diamantina, tem a cidade de Cristalina.
Então os portugueses, que até o momento só tinham como matéria-prima o pau-brasil e coisas assim, muito que com pouco valor, quando é descoberto o ouro, o Rio de Janeiro se torna o principal porto de exportação de matéria-prima para a Europa. Então daí a importância da cidade do Rio de Janeiro. Ela está bem localizada, né? De frente para o mar, enfim. E aí o porto do Rio de Janeiro, o porto ali, a Praça 15, que a gente conhece hoje, que antes era chamado Paço Imperial, ele se torna o principal porto de exportação de ouro, prata e metais para Portugal. E um outro porto que eles também usam é a cidade de Paraty, né? A diferença dos portugueses para os outros colonizadores, a gente discute muito isso, né? A gente fala muito isso. É que os portugueses, aonde eles iam, eles criavam, eles não só, não é que eu esteja querendo colocar os portugueses como bonzinhos ou coisa parecida, mas é que não só exploravam a terra e os bens, mas eles desenvolviam o local que eles estavam, né? Então vocês pegam as colônias francesas, eu sempre falo isso, cara, me fala uma colônia francesa que deu certo. Me fala uma colônia francesa que deu certo. Simplesmente os franceses não construíam. Os ingleses, me fala uma colônia inglesa que deu certo. Aí todo mundo vai falar Austrália, Estados Unidos, tá? Uma e outra, são países que tinham praticamente veias próprias, né? Já os portugueses, aonde eles passavam, né? Na África do Sul, no Brasil, em Angola, até chegando no Japão, né? Os portugueses construíam, né? Aqui, as cidades históricas, por exemplo, eles não só extraíam, mas deixavam coisas por onde passavam, né? Tem também uma cidade no Uruguai, cara, que na época era a Península Cisplatina, então o Uruguai era um estado português. Muita gente não sabe. O Uruguai fazia parte do Brasil, né? É que depois, na Guerra da Cisplatina, o imperador Dom Pedro I não tinha condições de lutar. E aí o Uruguai acabou sendo independente. Depois do Brasil. Mas os portugueses também construíram lá em Portugal, no Uruguai. Então você vê a cidade histórica, as cidades históricas, você tem construções até hoje. Eu tive a oportunidade de estar visitando novamente uma cidade histórica. Você está lá até hoje, construções de 300 anos, de 350 anos. Então não era só extrair e tirar, mas eles deixaram muita coisa pra gente também. Além de, enfim, além de, por exemplo, o Jardim Botânico, né, que depois o Dom João VI viria a deixar pra gente, enfim. Mas é isso, sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, basicamente é isso. O Rio de Janeiro se torna a principal cidade hoje. É a segunda maior cidade, né? Não é maior em tamanho, mas é a segunda cidade mais importante do Brasil, depois de São Paulo. A quinta cidade mais importante da América Latina, né? Enfim, e hoje a gente chama a cidade maravilhosa, porque não tem como não chamar, né? As belezas naturais do Rio de Janeiro, elas são inconfundíveis, né? Até a gente que mora aqui, quando a gente faz um passeio, por exemplo, pela autoestrada Lagoa Barra, quando você pega uma coisa, você olha e fala, cara, mas que coisa linda. Vou recapitular rápido, né, para quem chegou depois e não pegou. Os franceses, eles dominaram a Baía de Guanabara, né, formaram um estado francês na Baía de Guanabara, enquanto a capital brasileira era em Salvador. Né, então os franceses tinham uma aliança com os índios locais, os índios temimnós, e os portugueses usam a mesma estratégia dos franceses. Então o governador-geral do Brasil, que é o Mendes Sá, ele chama o seu sobrinho, que é o Estácio de Sá, que é um capitão do exército português, é um fidalgo, um cara muito bem instruído, Estácio de Sá, e ele dá a missão de retomada da Baía de Guanabara para o seu sobrinho Estácio de Sá. Então o Estácio de Sá, ele usa a mesma estratégia dos franceses,
ele faz aliança com os índios Tupinambás e parte para a guerra. Desce o litoral, né? Desce da Bahia, fica um tempo no Espírito Santo e depois vem para a batalha. Então acontecem duas principais batalhas. Uma é de Uruçu-Mirim, que se eu não me engano é onde hoje é a Praia do Flamengo, e uma outra batalha onde hoje é a Ilha do Governador. E o Estácio de Sá, em aliança com os índios Tupinambás, consegue expulsar os franceses e expulsam depois por definitivo. Só que em decorrência dessa guerra, o Estácio de Sá ele é ferido por flechadas, né, e ele morre em decorrência dessas flechadas. Agora, uma coisa que eu frisei e vou repetir rápido para quem não estava aqui, é que o Estácio de Sá ele era devoto de São Sebastião. Daí ele funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o nome oficial da cidade. E também, ao mesmo tempo, é uma homenagem ao rei de Portugal, que é o rei Dom Sebastião. E que o rei Dom Sebastião tem esse nome em homenagem ao Santo São Sebastião. Porque o rei Dom Sebastião ele nasceu no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião. Então o rei tem o nome por conta do santo, né? E o Estácio de Sá, que era devoto do santo, funda a cidade em homenagem ao santo e também ao rei de Portugal. Um fato interessante é que o Estácio de Sá morre no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, aniversário do rei de Portugal, e ele morre em decorrência de flechadas que ele levou, né, na batalha, assim como o santo São Sebastião. Então, isso para os portugueses é muito simbólico, muito simbólico. Até hoje, né, os franceses, os portugueses, muitos portugueses dizem que o próprio santo São Sebastião veio para ajudar os portugueses a expulsar os franceses. Então isso é muito simbólico para os portugueses, que é um povo devoto, um povo católico, um povo que acredita muito, né? Então essa história eu acredito que muita gente não sabia sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, né? Então basicamente é isso. Essa live depois ela vai ficar salva aqui no IGTV. Pessoal, estamos juntos. Obrigado por tudo. Obrigado pelo apoio aí. Vamos gravar mais, vamos selecionar uns temas aí e aos pouquinhos a gente vai voltar a ativar. Vou chamar uns convidados, chamar uns amigos meus que são bons também, bom de história, os caras que são bons, muito melhor que eu. Tenho amigos meus que são fera, tá? Então, tamo junto, até a próxima, valeu, tchau, tchau.